Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis trata do tema saúde e estética. Neste programa temos a presença do médico Giovanni Ruaro, da esteticista Odite Leão e do médico Ney Rafim. Todos eles muito conhecidos, com propostas de trabalho muito interessantes e trabalham com essa questão da saúde e da estética já com alguma experiência e com alguma caminhada. É muito interessante repararmos que este é um dos temas mais relevantes dentro das propostas da opinião. Muitas pessoas pedem que a gente, volta e meia, fale destas questões. Então, mais uma vez, a gente tem pessoas novas no programa, como o Dr. Ney Rafim, o Dr. Giovanni Ruaro e a Odite Leão. Gente, eu vou lembrar nossos patrocinadores, a Fruc, o melhor das bebidas da Guaraná, a Costaneira, o Colégio Madre Bárbara, o Senac, a Clínica Dr. Wilson Davis, a Loja Veste Bem, a Ótica Haas e a Casa Nostra. Sejam bem-vindos. Obrigado. Dr. Ney Rafim, eu acho que tu és um dos poucos que trabalha uma questão tão bacana, já com uma certa caminhada, aqui na região, que é a questão do rejuvenescimento. Como você vê todo esse processo da estética, do cuidado e da dificuldade que a gente tem, inclusive, em lidar com essa passagem dos anos? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, agradeço o convite no programa Opinião, da clínica do Dr. Wilson Davis, e é um prazer estar com vocês, poder conversar sobre esses temas. É interessante vermos que às vezes a gente observa na mídia expressões como, por exemplo, estética, por exemplo, beleza, por exemplo, autoestima. Mas muitas pessoas não confundem um pouco esses temas, sabe? Pelo menos na experiência da gente. Resumindo, para a gente encaminhar uma discussão, é importante lembrar que estética ela tem uma visão um pouquinho diferente da beleza. Nem sempre é belo o estético. Tá? Por exemplo, um quadro com o sacrifício de Jesus Cristo sendo colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça, com sofrimento, etc, etc. Pode ser estético, mas não quer dizer que seja belo no sentido de beleza tradicional. Todos os objetos, as pessoas, etc., que nós percebemos ao nosso redor, a gente capta isso através de uma percepção sensorial. E essa percepção sensorial, seja via visão, ou tato, ou olfação, ou gustação, elas vão ao nosso cérebro e nós desenvolvemos uma percepção sensorial que é transformada em ideia. A gente fica tendo uma ideia daquilo ali. E a partir da ideia, a gente, como ser humano inteligente, atribui algum juízo àquela situação. E esse objeto ele pode ter vários juízos diferentes em função de serem percepções sensoriais diferentes sobre um mesmo objeto, uma mesma pessoa. Eu posso ter o aspecto visual e eu posso ter, por exemplo, o aspecto sensorial da olfação com relação ao perfume da pessoa. Um exemplo, não é? Então nós formamos juízos críticos. E quando a gente tem vários juízos críticos, a gente começa a ficar racional, a gente começa a racionalizar. E o estudo dessa racionalização se chama estética. É mais ou menos assim, assim como a lógica se refere ao conhecimento racional, né, o que é lógico, a estética se refere ao conhecimento sensorial, seja ele do tipo que for. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala em estética, né? Esse tipo de percepção sensorial das pessoas, não é? Já com
com relação à beleza é um pouco diferente. Beleza, simplificando, diria assim, que é uma percepção que nos leva a uma ideia e um juízo de satisfação ou de bem-estar. Em geral, é a captação de uma situação harmônica e que esteja em equilíbrio com o seu meio. Uma das coisas mais interessantes que tu colocas, na filosofia a gente trata como gnoseologia, que é estudo do conhecimento, e a percepção que a gente tem dos fatos de serem belos, serem estéticos, duas coisas que são dois polos opostos. Uma que é o sujeito, outra é o objeto em si. Essa percepção sensorial do sujeito, até tem um filósofo, não cabe aqui, mas que foi Kant, ele trabalhou muito isso, Exatamente. como a gente percebia. De qualquer forma, muito bem colocado. Eu fico, pelo senhor, parabéns. Aqui eu vou tratá-lo, senhor, tu, é uma liberdade que nós temos com os nossos participantes. Eu aqui dou conta também da clínica tão importante que é a Dr. Day Spa, uma clínica muito bacana, que é muito linda, né? O telespectador provavelmente ou já seja cliente ou conheça. E esta experiência toda acaba levando também para esta questão da percepção do sujeito, o que ele quer, o que ele busca. Da mesma forma, uma clínica parceira da TV, que é a Clínica Éden, e o Giovanni trabalha, tem todo um envolvimento com sua equipe, seu staff, eles buscam muito hoje, eles têm uma percepção do que é estético, eles comunam com saúde. Duas primeiras palavras sobre essa ideia toda. Muito bem, David. Também agradeço a oportunidade de aqui estar no programa Opinião, Clínica Dr. Wilson Davis, a presença dos ilustres colegas aqui. Realmente, a gente que trata dessa área assim, de emagrecimento, embelezamento, muitas vezes há uma confusão, né, David, em relação ao que é isso. Até alguns planos de saúde desclassificam o embelezamento estético, dizendo que isso não é doença e tudo mais. Enquanto que o Dr. Ney estava falando, eu lembrava de uma paciente minha que pesava seus 58 quilos, mais ou menos, e era feliz dessa maneira, foi Miss na sua cidade. Passaram-se 8 anos, né, e ela, minha cliente, tinha se afastado um tempo. 4 anos depois da última consulta, ela voltou com 16 quilos a mais. E aí? Infeliz, triste, não reclusa em casa, não saía, com problemas com o marido já, porque na sua intimidade ela não se sentia à vontade. E uma pessoa com bastante problemas, ela teve outros tratamentos em meio a esse tempo. A pergunta que surge, né? Ela mudou o seu biotipo, ela mudou por questões particulares, digamos. Agora, isso não é falta de saúde? Voltar a tratar esse emagrecimento, porque ela continua, veja bem, ela continua não obesa. Ela mesmo assim, ela era uma pessoa alta e tal, e ela continua com sobrepeso, né? E agora, essa pessoa, ela ficou doente porque ela aumentou esse sobrepeso, é estética, ela não conseguia, né, emagrecer sozinha e nos procurou. Graças a Deus a gente está conseguindo e ela mais feliz do que a gente. Quando vocês trabalham, nós temos assim afinidade na área, né, e a gente sabe como nós também ficamos felizes com o resultado de um paciente. Estética vem muito bem, como o Ney falou, que é um conjunto e também está, no meu entender, né, David, relacionado com a época que se vive. Épocas atrás, ser mais gordinha, muitas vezes isso era sinônimo de beleza. Outras épocas, se intensificava mais a magreza, até houve, né, situações de modelos que a gente sabe que né, acabaram indo até para anorexia e doenças relacionadas à magreza, mas a estética, ela realmente está relacionada com o que a pessoa busca e o que isso representa para a sua vida. E muitas vezes eu acredito que é assim, doença, o fato de tu não se sentir belo, não se sentir bonito, e né, a questão de planos de saúde, a questão de ver a questão da saúde
nesses itens, né, de beleza, eu acho que muitas vezes precisam ser reavaliados. Acho muito interessante, depois nós até podemos voltar nessa questão da saúde, mas antes, Odite, tu tens uma experiência muito bacana com tantas mulheres que te procuram e, diferente de homens, claro, tu já tens uma visão feminina, uma apuração extremamente de gênero, né, que cabe à mulher, e é muito bacana essa relação com a própria beleza e com os sacrifícios delas todas. Como é que tu está vendo toda esta caminhada hoje, as pessoas buscando, querendo serem mais bonitas, ficarem mais elegantes? Há um processo pesado também, social, de todas as mídias, né? Mostrando aquelas que são as mais belas, as mais isso. Bom, primeiramente eu quero agradecer o teu convite. Para mim é uma honra estar aqui presente ao lado desses colegas renomados de Lajeado, né? E eu, assim, eu tenho, na minha visão, a gente fala muito da questão estética, das questões focadas às cirurgias plásticas. Eu acho que tu falaste muito bem a questão, estou obesa, daqui a pouco estou depressiva, estou com uma autoestima muito baixa, né? Que é o que geralmente acontece com as clientes que vêm a me procurar. Mas eu me preocupo muito com aquela questão assim, nós não podemos perder o foco do que é a beleza para cada biotipo, né? Então, às vezes, a gente acaba vendo mulheres que estão belas, bonitas, com a sua própria beleza em si. Todas nós temos uma beleza diferente, que eu acho que o mais importante é tu te olhar no espelho e tu te aceitar. Claro que ninguém gosta de envelhecer. Eu mesmo tenho uma grande preocupação, assim, quando eu vou vendo que as linhas de expressões vão marcando, vão vindo, mas tu tem que te aceitar. Tu já tens uma idade, tu tem uma história, e eu acho que isso é o bonito de cada uma de nós, né? E avaliar... Odite, por que a preocupação em envelhecer? Da onde vem? Eu sei que o David ia perguntar, eu já fui na frente. Eu acho que vocês homens hoje estão ficando mais vaidosos, né? A gente hoje mudou muito essa evolução masculina. Graças a Deus, né? Mas outro ninguém quer mais. Mas eu acho assim, o porquê a gente não... particularmente não quer envelhecer, não aceita envelhecer. A mídia nos foca e nos mostra que a mulher bonita tem que ter uma pele saudável, tu tem que ter um corpo, né? Sarado, tu tem que ter um peitão, tu tem que ter... Mas ao mesmo tempo, assim, esse conjunto de coisas realmente é a beleza? É isso que a pessoa procura ou não, né? Porque às vezes a gente perde um pouco a tua identidade. Tu como pessoa... tu como ser humano, né? Nós não podemos focar só naquela parte física. Claro que vocês trabalham com essa área também, né? Toda mulher, se precisar recorrer a um recurso, eu acho que nós hoje não precisamos ficar feia, não existe mulher feia, né? A gente pode não ter, talvez, né, um pouco de condições financeiras, mas a gente pode recorrer a algumas outras... Mas dá para fazer milagres. Dá para fazer milagres hoje, né?